O que será que todas essas coisas têm em comum? Hoje, vamos falar sobre dispersões coloidais. Estamos no mundo cercado de misturas, como por exemplo esse mármore. Como podemos ver, há diferentes fases aqui. Então é classificado como uma mistura heterogênea. Mas nem sempre é tão fácil diferenciar as fases. Como por exemplo nesse leite. Parece uma mistura homogênea, só tem uma fase visível. Mas quando nós botamos vinagre, agora podemos ver duas fases, porque a proteína formou partículas maiores e se separou do meio. Como podemos ver, aqui tem partículas de proteína e o meio. Para acelerar o processo, eu vou botar o leite no micro-ondas. Agora sim, a proteína e o meio. Como podemos ver, o leite é uma mistura heterogênea. Vamos tentar filtrar. Agora, aqui temos a proteína. Aqui temos a proteína, usada para fazer queijos, iogurtes. E embaixo temos o soro. A característica das dispersões coloidais é o efeito Tyndall. É um efeito que faz as partículas do coloide dispersarem a luz por serem partículas maiores que 10 na menos 7 centímetros. Então vamos ver, aqui temos uma solução e uma dispersão coloidal. E agora podemos perceber o laser se dispersando nesse coloide. Enquanto que nesse não podemos ver nada. Para melhor o que são os coloides, vamos entrevistar o Dr. Santiago Yunes, professor do curso de Química da UFSC. Professor, você poderia nos explicar melhor o que são os coloides? Sim, claro. Coloides. Para entender o que é um coloide, temos que entender o que é uma mistura. As misturas podem ser classificadas como sendo homogêneas, e nesse caso, com uma única fase, são conhecidas como solução, e também são conhecidas como misturas heterogêneas, quando formam mais do que uma fase, como por exemplo água e sal. Desculpa, água e areia. No caso de uma solução, o que a gente caracteriza na solução é que a gente chama de soluto e que se encontra, muitas vezes a gente fala que se encontra em menor proporção. Eu costumo dizer que soluto é aquele que se dissolve, também conhecido como disperso, dentro do solvente, que a gente pode falar do dispersante. Então, o solvente é aquele que carrega a fase de agregação.
Se, por exemplo, a solução for líquida, o solvente é aquele que é o líquido. Se a solução for sólida, o solvente ou o dispersante é aquele que mantém é o sólido. E no caso de uma solução que fosse gasosa, o solvente necessariamente tem que ser um gás, né? No caso de uma dispersão coloidal, também muitas vezes chamado de coloide, é um tipo que se encontra entre uma mistura homogênea, não chega a ser uma mistura homogênea, e uma mistura heterogênea. Se encontra no intermédio desses dois extremos. São difíceis de definir o que é uma mistura coloidal. Então, o que os químicos falam? São misturas onde o tamanho da partícula, conhecido como soluto, é pequeno, mas não tão pequeno quanto no caso de uma solução, que a solução, a partícula são do tamanho de átomos, de moléculas. No caso de uma dispersão coloidal, as partículas são um pouco maiores, em torno entre 10 a menos 7 centímetros até 10 a menos 4 centímetros. Quando o soluto tem esse tamanho, a gente chama de uma dispersão coloidal, que apresenta diversas características. Está suficiente assim? Um tipo especial de dispersão coloidal é a espuma. Aqui temos uma espuma líquida. Como podemos ver, a forma é variável, porque ela é constituída por um dispersante líquido e um disperso gasoso. Voltando ao exemplo do começo do vídeo, temos o pão com a maionese. A maionese é uma dispersão coloidal formada por um soluto líquido e um solvente líquido, chamada de emulsão. E o pão é uma dispersão coloidal em que o soluto é o gás e o solvente é o sólido, chamado de espuma sólida. Como podemos ver, essas bolhas, que é o gás. Isso mostra que estamos comendo diariamente a espuma sólida. Outro exemplo de espuma sólida é o carvão. O fato do carbono ser composto por um soluto gasoso explica porque ele é tão leve. Se ele fosse carbono grafite, ele pesaria 8 vezes mais. Os colóides são muito importantes na nossa vida. A minha espuma sólida preferida é o colchão.